às 11h40 da noite. Foi sepultado dia 3, às 4h30 da tarde. Então, agora tem que entrar com uma ação judicial para mudar esse negócio aí. É complicadíssimo. Então, vamos estar orando aí para que Deus dê. A Elisama está conversando aí com o jurídico do Hospital da Cana lá, o advogado, lá eles vão pagar todos esses negócios aí, mas precisa resolver logo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, oramos pelo pastor Margarito, pastor João, também pela irmã Zilca, João Vinícius e a Laine, que vai passar por uma cirurgia, e cada pedido de oração nesta urna. Oh meu Deus, nós cantamos, acabamos de cantar. Tudo isso é graça. Eu sei que não mereço, mas é pela tua graça, Senhor. Nada fiz, nada sou, mas a tua graça me alcançou. Alcança agora essas pessoas, Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus, muda a situação. Que o teu Espírito Santo toque cada célula do corpo dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, e que haja cura na vida do João Vinícius, do Margarido, do João, da Zilca, e que essa situação, Senhor, do óbito do Moisés, seja resolvida e mudado. O Senhor é o nosso advogado no céu. Abençoa o teu povo, alcança cada vida escrita nesses papéis. Que haja libertação, que haja salvação, que haja cura, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos, amém, e graças a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Irmãos, quarta-feira, nós temos o culto aqui, eu estarei pregando. Na próxima quarta, vamos estar iniciando aqui uma campanha de fé, o manto sagrado de Cristo. Tudo que vamos colocar aqui é uma cruz, e os pregadores vão falar, né? O sangue de Jesus como um manto que está sobre nós hoje, que nos dá vitória, que nos dá a cura, a libertação, que abre portas. E quarta-feira não é a campanha ainda, mas na outra quarta, já vamos dar início na campanha. Pastor Edivaldo dá abertura com este tema, do sangue de Jesus. Se eu tão somente tocar na sua orla. A mulher tocou no talite de Jesus. Bem na ponta do talite tem um cordão, e esse cordão desce, e ela tocou neste cordão, né? Da orla do vestido. A orla do vestido tem uma faixa azul, que para o israelita significa regidos pelo céu. Eles ouvem a voz de Deus que vem do céu. Por isso que a nossa bandeira tem a cor azul, regidos pelo céu, aleluia, glória a Deus. Então não nessa quarta que vem, na outra quarta nós estamos com essa campanha. De sexta-feira não tem mais culto, cancelamos o culto de sexta, né? O pessoal está acostumado aí de quarta e de domingo, de terça também não tem, né? Cancelamos o culto de terça. Então nós vamos ficar quarta, domingo e sábado aí, quando os jovens fazerem a reunião, as mulheres quiserem fazer, os homens, as crianças, assim por diante. E ontem teve o culto de jovens, né? Com bastante pessoas, foi uma bênção. Louvado seja Deus. Deus abençoe toda a liderança aí. Então quarta temos culto, domingo temos culto. Na outra quarta começa essa campanha. E nessa quarta-feira aqui, eu vou estar pregando uma palavra aqui, depois uma oração intensa de milagres. Então você que precisa de um milagre, de cura, hoje vai ter também. Deus todo culto ele faz, opera maravilhas. Mas quarta-feira nós vamos estar com uma oração intensa para milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que vai dizimar ou ofertar, o diácono vai passar agora.
Eu vou ler um texto aqui. Pode passar. Eu vou ler um texto aqui, rapidamente. Quero que os irmãos prestem atenção, para que você entenda o que é que você está fazendo. Glória a Deus. Se puder pôr o texto no telão, tudo o que eu estou lendo aqui, Hebreus capítulo 7, do versículo 1 até o 8. Glória a Deus. Ontem eu trouxe uma oferta com a dona Lourdes de Deus, do irmão Moisés, que ele tinha separado, colocado lá na Bíblia dele, para ajuda do equipamento. E até me emocionei da oferta, né, da fidelidade dos filhos de Deus. Que Deus abençoe todos. Levante a sua mão. Soberano Deus, Pai amado, no nome de Jesus, consagramos os dízimos, as ofertas. Abençoe, Senhor, de forma poderosa. Unja agora cada semente do dízimo, da oferta, e que haja prosperidade, multiplicação na vida do teu povo. E todo levante, armadilha do inimigo, Senhor, o intento do capeta caia por terra, e o teu povo siga abençoado, protegido do coronavírus, da peste, de tudo que não presta e não provém de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Preste atenção nesse texto que eu vou ler rapidamente. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos, porque ainda estava ele nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Está falando de Jesus aqui. Jesus não é sumo sacerdote chamado sobre a ordem de Arão.
ele é sumo sacerdote eterno sobre a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei, mais tarde se tornou Jerusalém. Ele se manifestou a Abraão 450 anos antes da lei. Não existia lei. E Abraão, ele ouviu antes de nós o evangelho da graça. Por isso ele é chamado pai da fé. Então, Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, para o próprio Cristo, que aqui é um tipo, é uma sombra, o anjo pré-encarnado. Ele deu o dízimo para Abraão. E aqui diz no versículo 8, que no versículo 6 ou 7, o menor é abençoado pelo maior. Quando Abraão entregou o dízimo, Melquisedeque colocou as mãos sobre o Abraão e abençoou o Abraão. E Abraão se tornou um homem famoso pela fé. Até os muçulmanos respeitam Abraão, né? Até os árabes falam muito de Abraão. E Abraão, ele é o pai da fé. A bênção dele foi trazida para nós por meio de Jesus, que é manifestado lá no Velho Testamento pela figura lá de Melquisedeque. Então, o maior abençoa o menor. E aqui diz no versículo 8, aqui, falando da lei, aqui recebe dízimos o homem que morre, mas ali testifica daquele que vive. Quer dizer, lá atrás da lei. Então o autor aos Hebreus aqui traz aqui um entendimento para a igreja, que o dízimo que nós damos para Deus é o dízimo da fé, da gratidão, do amor, né? E aquele que é dizimista, ele é abençoado. O dizimista fiel, ele é abençoado. Então, se você quebrou esta aliança de fé, refaça ela. Refaça ela. Não pense que se você negligenciar, você vai ser abençoado. Você não vai. Você vai ser que nem caranguejo. Dá passos para frente e dá passos para trás. Agora, quando você crê e traz das mãos de Deus o que é de Deus, então o Senhor abençoa. Porque aqui são homens que morrem, mas ali se testifica daquele que vive, que não tem começo, não tem fim, não tem mãe, não tem pai. Ele recebeu o dízimo de Abraão. Então quem é que recebe os dízimos hoje na igreja aqui? É o Braidote? É o pastor Daniel? Sou eu? É o pastor que está aqui quando consagra? Não. Quem recebe o dízimo é Jesus. Ele foi participar de um culto, e na hora da oferta ele assentou-se do lado do gasofilácio. O Raimundão imita Jesus. E Jesus ficou olhando. Você já pensou? Se a gente fica olhando a oferta que você põe no gasofilácio, na salva, a pessoa pode até interpretar mal. Jesus ficou olhando. E ele então exaltou aquela viúva e pegou o que tinha e abençoou a obra de Deus. E ele ficou olhando os ricos dando daquilo que tinha de sobra. Quer dizer, os ricos podiam ter dado muito mais. E deu, né, ali, não com o coração, mas deu para chamar atenção, né? Como aquele fariseu que ele cita na Bíblia, batendo no peito e gritando: eu sou dizimista. E entra o outro lá e bate no peito, fica lá, nem vem no altar. Tem misericórdia, nem olha para o céu. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele foi abençoado. Então coloque a sua fé em Deus e não deixe nada
quebrar essa aliança sua com Deus. Não deixe. Por quê? Porque você vai ser abençoado com a bênção de Abraão. Se você não faz, como é que a bênção de Abraão vai manifestar em você? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, a promessa do Espírito. Então a mesma fé de Abraão é a fé que você tem hoje. Abraão foi justificado pela fé, e você é justificado pela fé de Abraão, que é um dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Vamos nesse momento para Lucas 18. Ponha Lucas 18 para nós, do versículo 18 a seguir. Depois eu vou citar alguns versículos aqui. Eu quero que a igreja acompanhe atentamente os versículos e que todo mundo preste atenção. Aleluia. Eu aumentei as cadeiras aqui, viu? Coloquei aqui, né, tava o espaço de 2 pisos, agora coloquei de 1 piso. Mas muita gente que vem num domingo não vem no outro, né? Então quero falar isso aqui também para a igreja. Não deixe o inimigo colocar medo em você, porque o medo é um espírito. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia. Não deixa o diabo prender você dentro de casa, né? A gente tem que ir no mercado, tem que ir no posto de saúde, tem que pagar as contas na lotérica. Confie em Deus em primeiro lugar. Não pensa que a sua habilidade pode proteger você. Não pode. Olha o pastor Margarido, pegou Covid-19, está entubado. E ele tinha problema sério, que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele quase morreu. Os problemas lá que ele tem lá. Então, a pessoa faz de tudo, protege, não fica ali, e de repente, né? Agora, se você exercitar sua fé no Cordeiro, você não vai pegar. E se pegar, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Capítulo 18, versículo 18 a seguir. O mancebo de qualidade. Eu vou ler lá para bater a tradução aqui. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Próximo. Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Próximo. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mais um. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Até aí. Põe a mão direita no coração. Pai, fala conosco, edifica nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Já deixa mais um engatilhado, Danilo. Romanos 1,17. Eu quero falar hoje aqui
um pouco da lei, um pouco da graça. Quero mostrar duas situações. A situação desse jovem rico, mancebo de qualidade, e a situação de um outro homem, os dois diante de Jesus. Eu quero intitular essa mensagem como: a lei exige, mas a graça dá. Repete comigo: a lei exige, mas a graça dá. Nós ouvimos o hino aqui sobre graça, maravilhoso. Graça quer dizer favor imerecido pela obra consumada, a obra que Cristo realizou no Calvário. Muito bem, Jesus estava ensinando e tinha ali muita gente. De repente, um jovem rico, um homem que tinha muitas propriedades, muito dinheiro, se aproximou de Jesus e fez uma pergunta. Ele disse: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, ele disse, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Se bom, só tem um, que é Deus. O que é que Jesus estava mostrando para aquele jovem? Você não me reconhece como Deus. Você não crê que eu sou Deus. Você crê que eu sou o mestre. Então, por isso Jesus disse: bom só tem um, que é Deus. Aleluia. Então a questão não é a sua bondade, a questão é a bondade de Deus. Diga: o que está em questão é a bondade de Deus. Irmãos, ontem eu estava colocando pratos, carregando essas coisas miúdas dentro do carro, que a gente já levou tudo, a miudeza. Chegou um irmão na frente da minha casa, lá ia passando: a paz, pastor, paz. Tudo bem, tudo bem. E começamos a conversar. No fim eu quase chorei de ouvir aquele irmão. Ele disse: eu frequento a Assembleia de Deus, eu conheço você há muito tempo, mas pastor, nada dá certo na minha vida. Por quê? Eu compro um carro, me animo, mas essa dá errado para cuidar da família. Eu compro uma moto, todo mundo fica contente em casa, mas não demora muito, eu tenho que vender a moto, porque começa a dar tudo errado na minha vida. E eu chego a passar até necessidade. E nesse momento eu estou desempregado. Tenho algumas crianças. Então isso a pessoa chega e fala isso para a gente. Aí ele começou a citar algumas coisas da Bíblia. Mas a gente vê que é aquela pessoa que quer viver, chegar diante de Deus pelas suas obras. Eu já desanimei várias vezes na igreja, porque eu já fiz de tudo. Frequentei, estou nessa aqui, que já fui membro antes, agora voltei de novo. Não muda, pastor, não muda. É castigo de Deus para a minha vida? Eu falei: não, não é castigo de Deus para a sua vida. Deus enviou Jesus para ele morrer na cruz, te dar vida abundante. Mas por que comigo não acontece então? Olha, o meu pastor fala muito mal do Senhor, mas eu falei para o meu pastor: eu gosto daquele homem.
Porque tudo o que aconteceu com ele, ele ficou lá sozinho na casa dele. Ele namorou, ele casou. Vejo que aquele homem é um homem abençoado. Tinha uma irmã do lado dele e disse assim: olha, pastor, eu respeito muito o pastor Zânio, porque eu já fui membro da igreja que ele era pastor, eu fui muito abençoado. E olha, pastor, muitas pessoas falavam: aquele é um cão, aquele homem, olha como é que ele anda. Passa na frente da casa dele, está lavando o carro de bermuda e sem camisa. O julgamento. Aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ele. Falei: eu não ligo para essas coisas. A turma pode me condenar, mas o sangue de Jesus, ele me dá, né? Ele me livrou de toda a condenação. Então, irmãos, é desse jeito. Muitos irmãos, quando estão sozinhos, condena um, condena outro. A igreja não é para andar assim. A igreja é para abençoar uns aos outros. Porque não importa se é comunidade, se é batista, se é grades abertas, se é assembleia, se é quadrangular, o corpo de Cristo é um só. E todo mundo é membro do